Senhor Deus fez para que nós pudéssemos estar aqui em sua presença. Desde a parte da manhã nós temos sido abençoados pela palavra do Senhor. Hoje aqui na classe dos adultos, os irmãos estudaram sobre o ministério apostólico. Nas demais classes, os assuntos foram outros, mas foi uma bênção para a glória do nome do Senhor. Antes de nós dividirmos com os irmãos a palavra de hoje, eu gostaria de apresentar aqui os irmãos Alexander, Gideane e Estevam. Alexander está ali, Gideane e Estevam, mas eles estão nos dando o prazer da sua presença nesta noite. Nós podemos dizer um amém pela vida dos nossos irmãos? Amém? Digamos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe os nossos queridos em nome do Senhor Jesus. Meus amados, nos últimos dias Deus tem falado conosco a respeito da terra. E Deus me levou a um outro texto que, de certo modo, vai cooperar com este assunto, que é o texto de Números, capítulo 13. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Será uma leitura um pouco extensa, mas necessária. Nós vamos ler o capítulo 13, versículo 25 ao 33 e capítulo 14, versículo 1 ao versículo 9. Livro de Números, capítulo 13, versículo 25 ao 33, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 9. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: Fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, a terra onde mana leite e mel, eis os produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar esta terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: Não podemos marchar contra este povo, visto que é mais forte do que nós, ou que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Capítulo 14. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros: Escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que a espiaram, ou que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: A terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra
e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, diante da tua palavra agora lida, nós te pedimos discernimento, nós te pedimos iluminação e graça. Que esta palavra, Senhor, ao ser liberada nesta noite, possa penetrar no coração dos teus filhos. E que ela possa, Senhor, encontrar um ambiente, uma terra correta, para que ela possa gerar muitos frutos para a tua glória. Que nesta noite o Senhor venha fortalecer a nossa fé no Senhor. Nos colocar num lugar onde a nossa perspectiva sobre as coisas seja uma perspectiva correta. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido, eu creio que da maioria de nós, se não de todos. Ele registra o momento em que Israel chega em Cádiz Barneia e lá ele se depara com um momento crucial. E nós veremos nesta noite que, estando em Cádiz, eles tiveram da parte de Deus a oportunidade de se posicionar, seja para, de uma vez por todas, possuir a terra, seja para entrar num processo de looping, de andar em círculos. Eles estavam ali naquela cidade e a forma como eles se posicionariam definiria, de uma vez por todas, qual seria o próximo passo deles. Como eu disse, um passo que os colocaria dentro da promessa ou um passo que os colocaria numa jornada de juízo para que a geração que finalmente pudesse merecer a terra pudesse, de fato, possuí-la. Infelizmente, eles não corresponderam da forma como Deus esperava. Deus esperava que o povo reagisse diante daquela situação com toda a fé possível, visto que as promessas todas já haviam sido feitas. Desde Abraão, Deus já vinha falando ao povo. Deus já vinha falando que havia reservado uma terra para a descendência de Abraão. Quando Deus conversa com Abraão em Gênesis capítulo 13, 15, 17, Deus faz questão de pontuar: Abraão, veja essa terra onde você está. Gênesis 13. Ele estava em Canaã. Olhe para a sua esquerda, olhe para a sua direita, olhe à sua frente, olhe para a sua retaguarda. Levante-se, percorra toda essa terra. O que você for capaz de ver, é isso que eu tenho para a sua descendência. Então Deus deu toda a garantia de que a descendência de Abraão, sim, possuiria a terra. Deus foi honesto com Abraão, dizendo: antes que a sua descendência possua, ela vai ser escrava. Ela vai passar por um período de subserviência. Mas fique tranquilo, eu vou interferir na história do povo. Eu vou libertá-los, eu vou tirá-los com mão forte e vou levá-los para este lugar, para esta terra onde você está agora. Hoje não é sua, mas será da sua descendência um dia. Fique tranquilo, Abraão. A promessa foi dita e ela foi reafirmada, ratificada nos patriarcas Isaac, Jacó. Ela foi repetida diante de Moisés quando Deus o convoca para libertar o povo. Deus faz questão de pontuar: Moisés, eu preciso que você vá ao lugar onde o meu povo está reclamando por libertação. Liberta esse povo de lá. Eu vou tirá-los com mão forte e você vai conduzi-los até a terra que eu prometi a Abraão, aos seus antepassados. Eles vão possuir. Tendo libertado esse povo, o único trabalho que eles terão é entrar na terra e possuir a terra, porque eu prometi que faria e eu vou fazer. Moisés foi, aceitou o chamado, libertou o povo de Israel. Eles passaram alguns meses peregrinando ali na região do Sinai. E agora, como eu disse, eles haviam avançado até a região de Cádiz. É necessário que os irmãos entendam que o propósito inicial de Deus não era fazê-los andar em círculos por 40 anos. O propósito de Deus, quando Israel chega em Cádiz Barneia, era simplesmente fazer com que o povo desse o próximo passo, para já entrar na terra e possuir a terra. E talvez os irmãos estejam pensando: mas Israel não estava pronto?
O exército de Israel não estava treinado. O povo havia sido recém-liberto. A mente ainda era de escravo. Concordo com tudo isso. Israel não tinha exército treinado. A mente do povo era a mente de recém-libertos. Eles não estavam qualificados. Mas Deus, em nenhum momento em que fez a promessa, disse que ela se cumpriria por causa da força deles, ou por causa da capacidade deles, ou por causa do número deles, ou por causa da habilidade deles. O que Deus disse é: quando chegar a hora, entra na terra, possua a terra, que eu vou desabitar esta terra para que vocês estejam nela. Foi isso que Deus fez. Só que o povo não entendeu como Deus colocou a promessa, e eles estavam a esta altura pensando que seria por eles, seria pela capacidade deles. Então eles agem de modo incrédulo à promessa de Deus, e eles começam a se posicionar de forma incorreta. E quando eles se posicionam de forma incorreta, infelizmente, ao invés de entrar na terra, eles entram num processo de juízo que os fez andar em círculos durante 40 anos, e aquela geração toda que sai do Egito morre no deserto e não alcança o que Deus havia prometido. Com esse texto aqui, meus irmãos, nós aprendemos que é fundamental a forma como nós nos posicionamos diante das coisas, como nós nos posicionamos diante das circunstâncias, dos desafios. Quando nós nos deparamos com situações de ponto crítico, situações decisivas, Deus olha para cada um de nós esperando que a nossa posição e o nosso posicionamento sejam corretos, porque o posicionamento gera perspectiva. A perspectiva que vem do posicionamento pode ser uma perspectiva incorreta ou uma perspectiva correta. Eu chamaria, com base neste texto, de perspectiva incorreta, aquela perspectiva meramente natural das coisas. Aquela capacidade que alguns têm de olhar para as circunstâncias ao redor e avaliar estas circunstâncias única e meramente a partir da perspectiva natural, da perspectiva realista. E eu chamaria de perspectiva correta a perspectiva que está acima e além da perspectiva natural. Eu estou falando da perspectiva de fé. Nós precisamos cuidar primeiro da forma como a gente se posiciona diante das coisas, porque isso vai gerar uma perspectiva que pode ser correta se o posicionamento for correto, que pode ser incorreta se o posicionamento for incorreto. O posicionamento é fundamental, porque o posicionamento correto gera perspectiva correta, que gera leitura correta. Posicionamento incorreto gera perspectiva incorreta, que gera leitura incorreta. Quando você vai ler um livro, você tem um posicionamento correto para lê-lo. Você tem que se colocar diante dele para ler as suas palavras. Quando você vai dirigir um carro, você não dirige de lado ou do lado do volante, você se coloca em frente e você dirige com o volante à sua frente, com os pedais ao alcance dos seus pés. É a posição, é o posicionamento que vai te dar a perspectiva de motorista para que você faça a leitura correta do trânsito e não acerte o seu carro num poste, não acerte o seu carro numa pessoa. Em termos mecânicos, que é a área onde eu tenho formação, quando você vai fazer a leitura de qualquer peça, você precisa colocar o instrumento de medição de frente. Quando você vai usar uma trena para medir o espaço entre paredes, você não pode esticar a trena e olhar de lado para o número, porque senão você lê 4 metros daqui, mas na verdade está marcando 3,70 metros. Os irmãos estão entendendo? Porque a posição, você tem que se colocar de frente, senão cria o erro que eles chamam de paralaxe. Erro de paralaxe é erro de leitura. Se você lê de lado, você lê errado. Se você lê do outro lado, você lê errado. A leitura correta é quando é de frente, porque posicionamento de frente gera perspectiva correta, que gera interpretação correta daquilo para o que você está olhando. Eu vejo que tem muita gente naufragando na vontade de Deus porque está se posicionando diante das circunstâncias da forma inadequada. Isso está gerando uma perspectiva inadequada, está gerando uma interpretação e uma reação inadequadas. Nós precisamos corrigir, portanto, o posicionamento para corrigir a perspectiva, para corrigir a leitura. A perspectiva meramente natural das coisas, ela é intracircunstancial. O que é intracircunstancial? Ela depende das informações que advêm da circunstância. Quando você se posiciona no mundo diante das adversidades, das dificuldades, dos desafios, apenas de modo natural, na perspectiva natural, se posicionando apenas naturalmente, o que você recebe de informação é o que flui
dessas circunstâncias. São as informações que estas circunstâncias te dão. A perspectiva natural, ela produz incredulidade, como foi no caso de Israel. Israel olhou para o fato não numa perspectiva supra-circunstancial, acima da circunstância. Eles olharam para aquela circunstância dentro da circunstância, se posicionaram incorretamente para o que viram. Isso gerou uma perspectiva incorreta e uma interpretação incorreta. Quando eles olharam simplesmente na perspectiva natural, eles entenderam: nós não temos chance. Deus deve ter se equivocado quando prometeu ao nosso pai Abraão e aos nossos antepassados nos dar uma terra como essa. Talvez quando Deus prometeu as coisas eram mais fáceis, mas hoje, no contexto em que nós estamos, tendo as cidades habitadas por quem estão habitando, tendo os muros que estas cidades têm, tendo a extensão que estas cidades têm, tendo o povo gigante que estas cidades têm, é impossível que a gente consiga invadir estas cidades, desapropriar estas pessoas e tomar posse desse lugar que Deus prometeu aos nossos antepassados. Por que a conclusão foi essa? Por que a interpretação foi essa? Porque a perspectiva, o posicionamento estavam incorretos. Eles estavam olhando as coisas apenas na perspectiva natural. Isso fez nascer dentro do coração do povo de Israel um sentimento que é o sentimento da incredulidade. O prefixo in significa ausência, credulidade é fé, incredulidade é ausência de fé. E eu gostaria de fazer a distinção entre dúvida e incredulidade, porque dúvida é um sentimento que vem no coração daquele que não tem informações suficientes para ter certeza de algo, mas a incredulidade é um sentimento que nasce de um conhecimento prévio. Você sabe que é verdade, você sabe que o Deus que prometeu é confiável, ele não falha, ele é fiel, ele é poderoso, mas decide não acreditar por causa das informações que a circunstância te dão. Isso é incredulidade. É quando você tem base bíblica para crer que Deus pode todas as coisas, mas diante de uma determinada circunstância você diz: talvez Deus até possa, mas não queira me ajudar. Então eu não vou confiar, eu acho que isso não vai mudar, eu acho que eu não vou alcançar as respostas, não vou conquistar, Deus não vai mover nenhum mar na minha frente, porque as pessoas estão olhando meramente na perspectiva natural. Nesta noite eu gostaria de elevá-los a uma outra perspectiva até o final dessa palavra. Eu gostaria que até o final desta mensagem, esta igreja ultrapassasse essa visão, essa perspectiva, esse posicionamento meramente natural. Deus nos chamou para enxergar as coisas acima das circunstâncias que se apresentam. Deus nos chamou para pegar o óculos da sua palavra e enxergar o que nos acontece numa perspectiva sobrenatural, uma perspectiva de fé, uma perspectiva supracircunstancial. Não é negar a realidade, não é dizer que ela não existe, mas não é parar nessa realidade, é ultrapassá-la com os olhos da fé, é subir acima dessas circunstâncias com os olhos da fé, crendo que o Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus poderoso o suficiente para fazer valer aquilo que Ele está dizendo. A incredulidade é o primeiro sentimento. Há quem diga que a incredulidade é o pecado máter, ou o pecado mãe, é o pecado do qual surgem outros pecados. E não apenas a incredulidade é a mãe de outros pecados, como a incredulidade trabalha no organismo espiritual do crente, impedindo o funcionamento do antídoto chamado fé. Por isso, quando a incredulidade começa a criar aquela sementinha que vai gerando raízes e que vai produzindo frutos no nosso coração, nós não podemos aceitar o seu crescimento, não podemos aceitar a sua permanência, porque incredulidade aos olhos de Deus é pecado. Isso precisa ser repreendido, isso precisa ser tratado, porque quando a incredulidade se avoluma no coração do crente, não só o impede de alcançar as promessas de Deus, como coloca esses crentes na rota onde outros pecados vão se desdobrando em sua vida. Israel falhou porque agiu de modo incrédulo. Eles não creram, mesmo tendo evidências de que poderiam, mesmo Deus tendo mostrado, provado com as pragas e com tantos outros sinais, que Ele era poderoso e que entrar na terra para Ele era coisa fácil, era tranquila. O povo decidiu não crer, ele agiu incredulamente. Nós vemos algo aqui no texto que eu não sei se os irmãos repararam, mas a simples decisão de enviar os espias já era um ato de incredulidade disfarçado.
E talvez os irmãos digam, mas a palavra de Deus diz aqui em Números 13, no começo do texto, e o Senhor ordenou a Moisés. Deus ordenou a Moisés, envia homens, um de cada tribo em missão de reconhecimento. Agora abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 1, vamos ler esse texto. Deuteronômio capítulo 1, eu disse que o ato de enviar os espias era na verdade uma incredulidade disfarçada. A partir do versículo 33, a partir do versículo 19 do capítulo 1 de Deuteronômio, nós vamos ver a verdade aqui apresentada. Lembrando que no livro de Números, Moisés, ele pontua as informações, mas em Deuteronômio, quando ele repete a lei para a geração que nasce no deserto, ele explica alguns detalhes do que aconteceu. Veja o que Moisés diz. Mais tarde, os irmãos acharam? Conforme Yahvé, o nosso Deus, nos havia ordenado, partimos de Horebe e marchamos em direção à serra dos amorreus, atravessando todo aquele imenso e terrível deserto. Vós bem o vistes, e assim chegamos a Cádiz Barneia. Ele está falando de Números 13, dessa história lá. Então eu vos disse, chegaste à montanha dos amorreus, que o eterno nosso Deus nos... Quem dará? O nosso Deus. Eis que Yahvé teu Deus te entregou essa terra. Eis que Yahvé, o nosso Deus, te entregou essa terra. Sobe, pois, para possuí-la. Em algum momento aqui, Moisés está dando a entender que Deus ainda tinha outros processos com Israel antes de fazê-lo entrar na terra. Não, chegamos onde Deus queria. O próximo passo, subamos para possuí-la conforme te ordenou o Senhor, Deus dos teus pais. Não tenha medo, não te apavores. Agora o versículo 22. Vós todos então vos achegastes a mim para sugerir. Enviemos homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região, e que nos informem a respeito das cidades em que poderemos entrar e por qual caminho deveremos subir. A ideia, diz Moisés, pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram subindo a região montanhosa e chegou ao vale de Escol, explorando-o. Tomaram consigo dos frutos da região e os trouxeram, relatando-nos o seguinte: a terra que o Senhor nosso Deus nos dará é boa, contudo, vós não quisestes subir, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé, vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas: o Senhor deve estar com ódio de nós, fez-nos sair da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos desencorajaram, afirmando: é um povo mais numeroso e de estatura mais alta do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali Anaquins, os descendentes dos gigantes. Então vos declarei: não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. E Yahvé vosso Deus é quem vai à vossa frente, ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. Também no deserto observastes como Yahvé vosso Deus vos levou como um homem conduz seu filho amado, por todo o caminho que percorrestes, até que chegasseis a este lugar. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus, que vos precedia no caminho. Olha essa expressão, que vos precedia no caminho. Moisés está dizendo: Deus já estava à frente de vocês. Quando vocês estavam indo, Deus já tinha ido. Quando vocês estavam chegando, Deus já tinha chegado. Ele já tinha preparado tudo, mas vocês não confiaram no Senhor vosso Deus. Procurando um lugar para vosso acampamento, de noite por meio do sinal do fogo, para que pudessem enxergar o caminho que percorríeis, e durante o dia por meio da grande nuvem. Vocês viram que na verdade foi um ato de incredulidade. E talvez os irmãos se perguntem: mas como concordar um texto com outro para que não haja divergência, discordância? Lendo os textos, pelo que parece, o que aconteceu é que a incredulidade disfarçada do povo induziu Moisés a chamar 12 espias. Ele consultou ao Senhor se estaria autorizado a fazê-lo ou não, e Deus consentiu.
Mas Deus não consentiu com o envio dos 12, porque esta era a sua vontade. Deus consentiu que os 12 fossem enviados para revelar ao povo qual era a natureza do coração deles, para mostrar que eles, na verdade, não estavam acreditando que Deus poderia fazer o que havia dito que faria. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes na nossa vida a incredulidade, ela vem disfarçada. Às vezes ela vem disfarçada de precaução. Nós já temos uma palavra liberando o avanço. Nós já temos uma instrução ordenando o próximo passo. E qual é a nossa declaração? Eu tenho primeiro que me precaver e averiguar se é isso mesmo que Deus quer. Se o próximo passo realmente é o que eu devo dar. Irmãos, isso não é precaução, isso é incredulidade. Você não acredita, você não confia e diz que está se precavendo. Muitos fazem isso. Muitos se cercam de seguranças. Eu preciso me cercar de seguranças primeiro, para depois fazer o que eu acho que Deus está me mandando fazer. Meu querido, quando se há uma palavra liberada, não é necessário precaução, se a palavra já foi liberada. Quando Deus não diz nada, você se cerca de seguranças, você se cerca de recursos, para ter certeza se o próximo passo é aquele. Mas quando há uma palavra de Deus dizendo, avancem, entrem na terra, possua a região, eu já entreguei essas nações a vocês, essa terra a vocês, é isso que nós temos que fazer. Não há o que ser verificado, não tem que mandar espias, é colocar o pé no caminho, é invadir a cidade, é desbaratar os povos e colocar a bandeira de Deus no meio daquelas terras e dizer, o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Mas muitas das vezes nós não temos coragem de reconhecer que a forma como nós estamos agindo, na verdade, é sinal de incredulidade. Moisés, vamos enviar 12 espias, porque vai que nós não possuamos essa terra. Vai que a gente chega lá nos limites da terra e venham aqueles gigantes todos e eles simplesmente nos atropelem. Vamos verificar, Moisés. Vamos ver se a terra realmente é boa. Vamos ver qual que é a qualidade das pessoas que lá residem. Vamos ver o tamanho das cidades. Vamos ver a altura dos muros. Vamos ver a natureza dos povos. Depois a gente decide se está na hora ou se não está na hora. Irmãos, qual era a palavra que Deus havia acabado de dizer a Moisés para dizer ao povo quando eles chegam em Cádiz? Subam, possuam, está na hora, chegou o momento, eu vou cumprir a promessa. Foi isso que Deus disse, não tinha o que ser verificado. A incredulidade é um pecado que às vezes vem disfarçado. E nós precisamos lutar contra esse pecado. O nosso coração não pode chegar nesse lugar de dúvida, de incredulidade. Porque a incredulidade é um abismo, é um fundo do poço. Para você sair de lá, você leva tempo e alguns não conseguem. Mantenha o seu coração numa perspectiva de fé e sobrenatural, para que o seu coração não seja capturado pela incredulidade e te leve a um lugar onde você vai rodar uma vida inteira e não vai alcançar nada daquilo que Deus planejou que você pudesse alcançar. Creia no Senhor, confie a sua vida ao nosso Deus, deposite a sua confiança em Deus, entregue-se em fé ao Senhor com todo o seu coração e você vai avançar. E você vai progredir, e você vai conquistar tudo aquilo que está reservado para a sua vida. A incredulidade é um problema, porque a incredulidade gera algumas coisas. Por exemplo, a incredulidade gera uma superestimação dos desafios e uma subestimação das oportunidades. Versículo 27 ao 30 nós lemos, voltemos lá para Números capítulo 13, versículos 27 ao 30, nós vemos que eles superestimam os desafios e subestimam as oportunidades. O que é superestimar os desafios? É colocá-los numa posição que eles não merecem estar. É pegá-los daqui e posicioná-los aqui. E o que é subestimar as oportunidades? É pegar as que estão aqui e colocá-las aqui. A incredulidade nos faz chegar a esse ponto. Fomos à terra à qual nos enviaste. Veja o relatório dos espias.
Na verdade, é terra onde emana leite e mel. Eles estão concordando que a terra é boa. Mas agora vejam o que eles fazem. Sobre a terra eles apenas dizem: emana leite e mel. Poderiam ter falado mais sobre a terra? Só disseram: ela emana leite e mel. Agora vejam como eles superestimam os desafios. Contudo, versículo 28. O povo que habita a terra é poderoso. As cidades são fortificadas. As cidades muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Enaque, homens grandes, gigantes, lutadores, guerreiros poderosos. Quinto, os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Vejam que para uma virtude eles representam, ou melhor, eles pontuaram 5 desvirtudes. O incrédulo é assim. Ele enxerga uma virtude para 10 desvirtudes. Ele enxerga uma virtude para várias desvirtudes. O homem de fé é o contrário. Quando ele olha para uma circunstância, por mais diversa ou adversa ou difícil que seja, ele não enxerga a desvirtude da circunstância, mas a oportunidade intrínseca à circunstância. A terra tem gigantes, mas eu não vou focar no tamanho dos homens que habitam a terra. A terra mana leite e mel, ela é fruto de uma promessa de Deus. Há uma ordem imediata do Senhor dizendo: avançar e possuir. Esse é o relatório de quem acredita. Mas o relatório do incrédulo, ele superestima os desafios, subestima as oportunidades. A incredulidade gera sentimento de fraqueza, de incapacidade e desânimo. Versículo 31. Os homens que haviam acompanhado reagiram. Está falando dos 10 espias. Reagiram à fala de Calebe. E eles disseram: não podemos marchar contra este povo, visto que é mais forte do que nós. O que a incredulidade gerou no coração deles? Um sentimento de fraqueza, de incapacidade, de desânimo. Estes homens são muito fortes. Nós não podemos marchar contra este povo. Eles são muito mais fortes do que nós. Aqueles que olham para as circunstâncias apenas na perspectiva natural, eles se sentem incapazes. Eles se sentem fracos. E eles se sentem desanimados. A palavra desânimo tem um prefixo des, que é falta, ausência, inexistência. E ânimos. Sabe o que significa ânimos? Alma. Vontade. E há quem traduza ânimos como sopro. Uma pessoa desanimada, quer que eu traduza como ela está? Morta. Ela não tem sopro na alma. Uma pessoa desanimada, ela não tem o tônus. Ela não tem a energia vital que faz a sua alma respirar, existir e sobreviver. Quando aqueles 10 espias trazem aquele relatório baseado numa perspectiva meramente natural, o que eles fazem é matar a alma do povo. É tirar a respiração e o oxigênio da congregação para que eles não acreditassem na promessa do Senhor. Incredulidade encerra as pessoas numa condição de fraqueza, de debilidade e de desânimo. A circunstância diz: você não pode, os homens são mais altos, as cidades são fortificadas, e quando você acredita no relatório, isso vai esvaziando, extraindo a vida da sua alma, e de repente a sua alma está morta, está prostrada, e você não consegue mais existir e reagir.
Eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite. Cuidado com o relatório no qual você confia. Cuidado, o erro da nação de Israel foi ter confiado na veracidade do relatório dos 10. Na verdade, o relatório estava correto, a perspectiva é que estava incorreta. Os 10 viram o mesmo que os 2 viram, mas a forma como encararam foi diferente. A congregação deu ouvidos aos 10 que diziam: não é possível, nós não vamos conseguir, nós somos muito fracos. Imagine essa voz ecoando lá nos ouvidos da congregação: nós somos muito pequenos, nós não podemos. Deus talvez estivesse equivocado. Quando Deus fez a promessa, Ele não foi capaz de prever esse cenário no qual nós estamos agora. É melhor nós ficarmos aqui. Aliás, é melhor nós arrumarmos a nossa malinha e voltarmos para o jugo, e voltarmos para a servidão, porque Deus não vai nos dar. Aquilo encerrou o povo debaixo do desânimo. Eu volto ao pensamento que eu coloquei aqui segundos atrás. Cuidado com o relatório no qual você acredita. Cuidado com as pessoas que você ouve no momento da dificuldade. Quando a circunstância está pintando um quadro calamitoso, cuidado com aqueles em quem você acredita, porque pessoas começam a se aproximar e dizer: eu conheço uma pessoa que passou pelo que você está passando e hoje ela está completamente destruída. Eu conheço alguém, um casal, que viveu o que vocês estão vivendo. E sabe onde eles estão? Um para o norte, o outro para o sul, se separaram. Terminou em divórcio. Cuidado com gente que diz para você: eu conheço uma pessoa que ouviu esse diagnóstico do médico. Sabe onde ele está agora? Na sepultura. Decida quem você vai escutar. Se há uma palavra liberada pelo Espírito de Deus no seu coração dizendo: vai dar certo, o casamento vai ser restaurado, a enfermidade vai sair do seu corpo, esse problema você vai resolver, essa circunstância você vai contornar, então fique com essa palavra, porque pessoas se levantam para tentar imprimir um desânimo na sua alma e você não pode admitir isso. Chegaram para Neemias, ele estava construindo os muros. Os irmãos conhecem bem essa história. Sanbalat e Tobias chegaram, e é interessante que no capítulo 6, Neemias diz que eles chegaram para atemorizá-lo. Sanbalat e Tobias não queriam que o muro terminasse, mas como eles viram que o muro estava a todo vapor, eles se aproximaram de Neemias mandando cartinha, mandando recadinho, mandando mensagem no direct, mandando informações no WhatsApp, para que eles parassem a obra, para que eles desestimulassem, desanimassem. Mas sabe o que Neemias responde a eles? Eu estou concentrado numa grande obra, eu não posso parar. Eu recebi da parte de Deus uma responsabilidade. Sim, não está fácil, sim, não está favorável, mas nós vamos concluir. E o texto diz que em 52 dias o muro inteiro já havia sido reparado, reconstruído, e não havia mais brechas, porque Neemias escolheu a quem ele daria ouvidos. Cuidado com aqueles que lhe falam, porque cada um dá só o que tem. Jesus diz que do coração do homem bom flui o quê? O bom tesouro. Mas do coração do homem ruim flui o mau tesouro. O que significa? Que as pessoas só dão o que elas guardam. Se a pessoa é frustrada, ela vai dizer: não vai dar certo, você vai dar de cara na parede, você não vai conseguir. Se a pessoa tem um ressentimento, ela é ressentida, ela é magoada, ela vai querer imprimir mágoa no seu coração também, porque ela só pode dar o que ela tem. As palavras destilam ressentimento, destilam mágoa, porque é o tesouro que elas guardam. Pessoas que têm no seu coração espírito de incredulidade, destilam incredulidade. Agora, a gente que tem fé destila a fé. Gente que olha para Deus
destila a perspectiva sobrenatural das coisas. Qualquer pessoa que, quando você está em dificuldade, chega para dizer: eu lamento, mas eu não tenho notícias boas, pode ser que você morra nessa circunstância. Desaproxime-se dessa pessoa, porque Deus não quer extrair de você o ânimo, Deus não quer extrair de você a esperança de que as coisas podem mudar, de que as coisas podem ser resolvidas. Então tome cuidado com as pessoas a quem você dá ouvidos, porque existem palavras que destroem forças, existem palavras que destroem perspectivas, existem palavras que destroem obras. Escolha quem você vai ouvir. Vocês se lembram da historinha do sapo que eu contei aqui? Alguns sapos foram colocados para pular, é uma corrida de sapo. Irmão Francisco, vários sapinhos. Imagina a cena, que lindo. Foi dada a largada e os sapinhos começaram, quase que eu disse correr, sapo não corre. Eles começaram a pular. E havia uma multidão à direita e à esquerda, e o povo gritando, né? Os que estavam torcendo contra o sapo A diziam: "Ê, sapo A, você é muito fraco. Você não, olha o jeito que você pula. Como é que você pode chegar na linha de chegada pulando mal desse jeito?" Aí o sapo A desistiu. Aí o sapo B, sofrendo também com as oposições: "Ah, sapo B, você também não é nada, você é o menor dentre todos, não é você que vai chegar, desiste de uma vez, considerando que você não vai ser o primeiro." O sapo B desistiu, e assim foi sapo a sapo, sapo a sapo, sapo a sapo, e de repente ficou só um sapinho pulando com a todo vapor, com toda a força, com toda a energia, com todo o foco, com toda a determinação, e de repente ele vence, ele atravessa lá na frente. E aí o pessoal procura o dono do sapo e fala: "Mas por que só o seu sapo não desistiu? Os outros todos pararam." Ele disse: "É porque meu sapo é surdo, ele não escuta o que as pessoas dizem." Então tape os seus ouvidos para o que alguns estão dizendo ou vão dizer em algum momento da sua vida. Se Deus confiou algo que deve ser feito, faça o que deve ser feito. Ignore qualquer palavra que milite contra as promessas de Deus ou a palavra de Deus na sua vida. Mas a incredulidade gera também medo. A incredulidade gera medo. Versículo 32, eles disseram: "A terra para a qual fomos em missão é terra que devora os seus habitantes." Isso gera medo, sim ou não? É uma palavra de medo. Nós vamos ser devorados pelos nossos inimigos, nós não podemos avançar, nós seremos devorados. Vejam os desdobramentos da incredulidade. Por isso a incredulidade é o pecado máter. Ele vai se desdobrando em outros pecados que vão tirando a vida da nossa alma, a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa fé. Eu vou acelerar um pouco mais. Não apenas isso, a incredulidade gera baixa autoestima. Versículo 33, vimos gigantes, os descendentes de Enaque, de quem parecíamos a nós, e a eles gafanhotos. Nós somos muito incapazes, nós somos muito pequenos, nós não temos competência. Essa era a visão que eles tinham deles. Mas em que momento Deus os enxergava desta forma? Deus os enxergava como povo vitorioso. Deus os enxergava como povo conquistador. Deus os enxergava como povo que seria o herdeiro da promessa. Essa era a visão de Deus sobre eles. Mas como estavam enxergando as coisas na perspectiva natural, eles permitiram que a baixa autoestima diante da situação os levasse a um lugar de coação. A incredulidade gera a leitura errada dos fatos. A incredulidade gera retrocesso. Capítulo 14, versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus: escolhamos um líder e façamos o quê? Olha o que o texto diz, lê lá. Escolhemos um líder e façamos o quê? Voltemos para o Egito. Irmãos, o que é isso? O que é isso? Como é que pode retroceder depois do que Deus fez para libertá-los?
É olhar para trás, é retroceder. Vamos escolher um líder para a gente voltar para o Egito. Irmãos, é voltar ao vômito. A incredulidade, ela pode chegar nesse ponto. A incredulidade pode fazer o indivíduo retroceder quando ele não confia em Deus, quando a perspectiva dele sobre a realidade é só natural. Ele entra nesse lugar onde ele não avança, ele não só estagna, como retrocede, como dá passos para trás, como ele quer voltar ao passado. Mas a fé, por outro lado, nos leva noutra direção, daqui a pouco nós veremos. A incredulidade gera juízo. A incredulidade gera juízo, produz juízo. Eu não vou ler o texto por causa do tempo. As horas estão passando mais rápido do que eu imaginaria que passassem hoje. Mas os irmãos verão que Deus sentencia aquela geração à morte. Para cada dia de reconhecimento da terra, vocês vão caminhar 1 ano. E eles caminharam quantos anos no deserto? 40 anos. E Deus fez mais. Ele diz, nenhum de vocês que saíram do Egito, com exceção dos 2 que têm fé, vão entrar na terra. Porque incrédulo não merece possuir. Quem não acredita não merece alcançar. Quem não acredita não pode comer dos frutos. Então vocês todos que saíram do Egito vão perecer no deserto. Mas esses 2 que creram, eles vão entrar na terra prometida. Juízo. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21, nós temos um relato interessante da ocasião em que Davi resolve fazer um recenseamento de Israel. Ele acionou o órgão, que no caso do Brasil é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fazer um mapeamento do povo. A princípio parece inofensiva a decisão, sim ou não? Ele só quer saber quanta gente tem no império, no reino. Mas o texto diz que aquilo muito desagradou ao Senhor. O próprio Joabe viu que era um ato reprovável, mas ele teve de obedecer por ser servo. Mas ainda assim ele deixa de fora do recenseamento as tribos de Levi e de Benjamim. Deus chama o profeta Gade e diz, vai até Davi e diz para ele o seguinte, escolhe um dos 3 castigos que eu vou liberar sobre você. Escolhe 3 anos de fome, escolhe 3 meses fugindo dos adversários ou 3 dias de praga. Ele disse, Senhor, reconheço que errei, mas dentre as 3 opções, vai Gade, diz ao Senhor que eu prefiro sofrer com 3 dias de praga na mão do Senhor, porque eu sei que apesar de saber que Deus é justo, eu também sei que Ele é misericordioso. A Bíblia diz que com aquela decisão de Davi, pelo menos 70 mil homens morreram. O anjo do Senhor já estava acima da cidade de Jerusalém, com a espada apontada para a cidade. Quando Davi levanta os olhos, ele vê esse anjo, que era o anjo do juízo de Deus. Mas de repente o anjo diz, Davi, vai até a eira de Araúna, levanta um altar, oferece holocaustos ao Senhor, e foi isso que ele fez, correu até a eira de Araúna, comprou o território, construiu um altar, ofereceu holocaustos, e Deus diz, agora anjo, recolha a espada, coloque na bainha, porque eu não vou continuar matando o meu povo com esta praga, porque estou exercendo misericórdia. O ponto que eu queria tratar com os irmãos é o seguinte, por que isso tanto desagradou a Deus? É porque Davi fraquejou na fé. Ele chegou a cogitar a possibilidade de ter um número bom de indivíduos e de soldados e de exército que pudesse garantir a ele vitória na batalha contra os próximos adversários. Isso foi sinal de incredulidade. A leitura que Deus fez é, Davi está parando de confiar em quem
eu sou por ele, no que eu faço pelo seu povo, na forma como pelejo por Israel. E agora ele está tentando dimensionar quantos homens há no povo, para que ele se certifique de que, caso Deus não haja, ele vai vencer de qualquer forma. Cuidado, meus irmãos, porque a incredulidade diante de Deus é uma ofensa. Quando você estiver diante de uma circunstância qualquer, saia da perspectiva única e exclusivamente natural e vá para a perspectiva de fé. Essa é a perspectiva que deveria ser a perspectiva de todo crente, uma perspectiva supracircunstancial. Foi a perspectiva dos 10 espias. 2 dos 12, né? 10 tinham uma visão natural, 2 deles tinham uma visão de fé. Eles enxergavam a situação numa perspectiva de fé. Eles não negaram a realidade. Porque a fé não nega a realidade. A fé olha para a realidade, mas ela não para na realidade. A fé, ela olha acima e além de toda a realidade. A fé, ela enxerga os gigantes da terra. A fé enxerga o tamanho das cidades. A fé enxerga o tamanho dos muros, mas a fé eleva o olhar do crente para que ele veja que além destas circunstâncias, além destes desafios, há um Deus que é poderoso o suficiente para interferir e para dar vitória. Um Deus que está assentado num trono de glória. Um Deus que não viaja. Um Deus que não tira férias. Um Deus que não descansa. Um Deus que não tosqueneja. É um Deus que nunca está ausente. O seu braço está em movimento. Os seus pés estão em movimento. A sua graça está sendo liberada. O seu favor está sendo dado, porque o nosso Deus é o Deus dos deuses, é o Deus que luta as nossas guerras e que assina embaixo das nossas vitórias. A fé não nega a realidade, mas ela olha acima e além da realidade. A fé enxerga um Deus que não desce do trono, um Deus que não entrega o controle para Satanás, mas um Deus que está deliberando a seu favor e a seu tempo. Na hora certa, ele vai vir, ele vai mudar, ele vai interferir, ele vai retirar da terra os habitantes que devem sair de lá, ele vai conquistar a sua vitória, para que o seu nome seja glorificado. A sua fé precisa alcançar esse Deus. A sua fé precisa ver esse Deus. Aleluia, Deus. Pastor J.B. Carvalho diz algo interessante. O pior cargo do mundo é o de vice-deus, porque Deus nunca está ausente. Deus não sai do lugar onde está. Ele é um Deus que desde a eternidade é Deus, é alfa, é ômega, é princípio, é fim. Ele age, ele opera, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e operando Deus, quem impedirá? Aleluia, Deus. Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Talvez a circunstância onde você está pela qual você está envolvido está te amedrontando, está dizendo: você é tacanho demais, você é pequeno demais, a circunstância é maior, o problema é maior, o dano será grande. Mas nessa noite quero desafiá-lo a mudar de posicionamento, a mudar de perspectiva. Comece a olhar para cima, comece a olhar para o Deus que está nas alturas, para o Deus que tem poder, para o Deus que manda em todas as coisas. Se você olha para Deus, de Deus vem o teu socorro. Eleva os meus olhos para os montes. Quando eu estou em aflição, nas planícies, lutando contra os meus adversários, eleva os meus olhos para os montes. Quando o médico diz: essa doença vai te matar, eleva os meus olhos para os montes. Quando as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, eleva os meus olhos para os montes. Quando todos estão dizendo:
dizendo: você não vai, você não consegue, não vai dar certo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, a lua não te molestará à noite. Ele guardará a sua alma, ele guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Eleve os olhos para os montes, o socorro vem de Deus. Eleve os seus olhos nesta noite. O quadro pintado pela circunstância realmente é desanimador. A sua alma está se afadigando, mas olhe para os montes, o Deus dos montes, o El Shaddai. Você sabia que El Shaddai, numa tradução muito antiga, significa o Deus das montanhas? Certa vez os inimigos disseram: Israel nos venceu porque o Deus deles é o Deus dos montes. Pelejemos com eles nos vales e nós os venceremos. Mal sabia eles que o mesmo El Shaddai, que é o Deus da montanha, é o Deus dos vales, é o Deus das planícies. Não importa onde nós estamos travando o nosso conflito, a nossa guerra contra as circunstâncias, nós temos um Deus que é socorro presente na hora da adversidade. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, nós nos manteremos na perspectiva de fé, olharemos para as circunstâncias no prisma da fé, porque é isso que nos salva nesses momentos. A visão correta, a visão na perspectiva da fé, ela enxerga as situações como oportunidades. Vejam o que um dos espias diz, capítulo 14, versículo 7. A terra que fomos em missão averiguar é muito boa, é um lugar excelente. Vejam que são palavras que são fruto dos lábios de um coração que enxerga na perspectiva da fé. Se Yahvé nos é propício, ou seja, se o Senhor está do nosso lado, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente Ele nos dará a nós. E de fato é uma terra boa, da qual emana leite e mel. Quem tem fé no coração enxerga as coisas na perspectiva da oportunidade. O quadro pode ser, como eu disse, calamitoso, tênebre. Você pode, às vezes, na sua vida, ao longo da sua caminhada com Deus, olhar à frente ou ao redor e ver que realmente não há nada que colabore com a sua esperança. Quando chegar nessa hora, mude a perspectiva. Mude a forma de enxergar as coisas. Olhe para cima e veja que a partir de Deus, aquela situação vai se transformar numa oportunidade. Quando na adversidade você confia no favor, você confia em Deus, você atrai o favor de Deus e a intervenção de Deus. Ele pessoalmente vai nos dar essa terra. Ele pessoalmente vai nos dar essa terra. Isso atrai favor de Deus. A confiança em Deus atrai intervenção de Deus, atrai favor de Deus. Creia no Senhor. Olhe para as circunstâncias na perspectiva da fé. Não na perspectiva natural, porque a perspectiva natural só vai dizer para você que de fato você está certo, seu coração está certo, as coisas não vão acontecer, você não vai sair de onde está, tudo vai dar errado, que dá certo com todo mundo, mas dá errado com você. Mas nessa noite mude a perspectiva, posicione-se de outra forma, olhe de outra forma para as circunstâncias e você verá que Deus vai interferir, Ele vai intervir. E Ele vai te dar vitória
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está espiritualmente, metaforicamente falando, em Cádiz. O próximo passo é o da vitória. Então não fraqueje nessa hora. Você já parou para pensar que pode ser que o próximo passo já seja o da vitória? Você já parou para pensar que pode ser esse o seu passo? Pode ser que o próximo movimento seu já seja o de entrada na promessa. Então Satanás vai fazer de tudo para demovê-lo aqui, na hora H, na região limite, na cidade limite. Ele vai tentar desestimulá-lo da sua fé, vai tentar fazer com que você acredite que é inútil continuar acreditando. Mas é porque você está no ponto crítico, no ponto chave, no ponto de mudança, no ponto de virada de chave. E você precisa fundamentar a sua fé no seu Deus. Não uma fé teórica, mas uma fé prática. Não uma fé de discurso, mas uma fé efetiva que funciona. Cada um de nós vamos viver algum tipo de adversidade ou de adversidades ao longo da vida. Cada qual numa área, numa dimensão, numa região da nossa história. Cada um de nós vamos enfrentar com determinados gigantes. A sensação que teremos será a mesma, seremos devorados. Mas quando isso acontecer, vamos olhar para o nosso Altíssimo Deus, o nosso Senhor. Ele vai deliberar a nosso favor. Ele está só esperando a ocasião certa. E quando Ele disser, pode dar o passo. Dê o passo, avance e conquiste para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Confie em Deus. Mude a perspectiva, a forma como você enxerga as coisas. Senão a leitura vai ser incorreta. Você vai achar que de fato você está falido, você está quebrado, você está arruinado, não vai dar certo. Você vai achar que não resta mais esperança. Mas mude a posição e a perspectiva e você vai ver que isso não passa de uma inverdade. Vai dar certo, você vai contornar isso, você vai sair do outro lado vitorioso para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus.